Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa quarta aula do programa Peregrinar-se. E se você está chegando por aqui agora, eu sou a Ana Torres, fisioterapeuta e idealizadora do programa Peregrinar-se, uma ferramenta para você treinar para a sua peregrinação, tendo uma visão mais integrativa de si mesmo. Então inscreva-se aqui no canal, deixa seu like para você não perder mais nenhum passo. Hoje nós vamos treinar os nossos quadris. Nós vamos aprender um acionamento abdominal consciente para você não errar mais quando você for praticar suas atividades físicas. Mas antes de continuar, eu gostaria de reservar 1 minuto para parabenizar você que está acompanhando todas as aulas, para você que está se permitindo peregrinar-se. Eu admiro muito a dedicação de vocês. Nas últimas aulas, a gente falou sobre os nossos pés, sobre os nossos joelhos, mas sem deixar de lembrar que o nosso corpo é um todo. A gente está vendo por segmentos, mas o objetivo é entender o corpo como um todo, entender as posturas emocionais que a gente vai assumindo ao longo da vida. Hoje a gente vai observar os nossos quadris. Quando a gente observa os quadris, a gente identifica duas posturas básicas. Nós não vamos dar muitos detalhes, porque aqui são pequenos passos para que a gente comece a olhar o corpo de uma maneira diferente. Mas é uma janela, tem muito mais para a gente ver, tem muito mais para a gente conhecer do nosso corpo. Mas quanto mais a gente identifica milimetricamente o nosso corpo, quanto mais a gente reconhece os nossos músculos, nossas articulações, mais autoconhecimento a gente tem e mais novas posturas a gente vai assumindo. Então, quando a gente observa um quadril, quando a gente observa o nosso quadris, e eu preciso que você faça isso agora, acompanhando comigo esses slides, você vai entender duas posturas, duas possíveis posturas para o seu quadril. A postura em anteversão, aonde o seu quadril é direcionado uma postura mais ativa, abrindo o seu peito, facilitando uma postura de enfrentamento, e é como se você jogasse o seu cóccix, esse osso que a gente tem aqui no final da coluna, para trás. Isso facilita essa abertura de peito, essa postura de enfrentamento, e podemos lembrar dos joelhos hiperestendidos nessa postura de quadril em anteversão. Agora a gente precisa entender muscularmente o que isso mantém, o que mantém esse quadril em anteversão, o que determina emocionalmente. Eu já falei sobre essa postura de enfrentamento, né? De enfrentamento. E o que nós vamos fazer para trazer esse quadril para a centralidade. Todo o objetivo é de aproximar o corpo nessa centralidade. Na quinta aula, na quinta e última aula do ano, nós vamos estar falando sobre essa centralidade, né? Tudo isso que a gente vem desenhando, todos esses passos que a gente vem peregrinando, é para trazer a gente para essa visão de centralidade do nosso corpo. Isso nos dá mais equilíbrio, isso nos transforma emocionalmente também. Na quinta aula a gente vai falar mais prontamente sobre isso. Então, o que mantém esse quadril em anteversão? Um excesso de força da musculatura do quadril, mais propriamente da musculatura da parte posterior, na parte das costas. E o que determina? Como eu já falei, esse enfrentamento, né? Pode ser uma pessoa que assume uma postura de enfrentamento devido à abertura do externo. Se você quiser testar em você, quando você joga o seu quadril para frente, você automaticamente abre o seu externo. Então é uma postura de enfrentamento. Mas também pode ser uma postura de uma pessoa que está sempre em estado de alerta, né? Sempre preparado, sempre em estado de alerta. E o que fazer para trazer para a centralidade essa postura de anteversão? Você vai fazer com as suas mãos uma conchinha, dessa forma, e você vai tocar com essa parte aqui, com as digitais, e com essa parte aqui das suas mãos, a parte mais proeminente do seu quadril. Você vai fazer com as duas mãos. Lembra da postura tripodal dos pés, posiciona os pés para frente, postura tripodal, ou seja,
todo o seu pé tem que estar percebendo o solo, percebendo o chão. Você vai dar base para os seus pés. Então, dedinho minguinho, dedão e calcanhar tem que estar posicionado, tem que estar centralizado no chão. Tem que ter base, seus pés têm que ter base. Fez a conchinha, vai pegar a parte mais proeminente aqui dos seus quadris e você vai acolher essa estrutura. Lembra que eu falei das fáscias? É isso que a gente está trabalhando agora. Quando você acolhe o seu quadril com essa conchinha e deixa ali a mão há um tempo, não é para apertar, não é para forçar nada. Você vai tocar e afundar. Como eu já estou acostumada, logo que eu toco eu já sinto meus quadris vindo para frente. Esse exercício te ajuda a se posicionar, ajuda a abrir o seu quadril. E com o quadril mais aberto, você vai para a vida. Então, você coloca as mãos aqui e deixa. Deixa até o seu quadril, até você sentir essa soltura dessa face aqui do quadril. Se ainda assim não sentiu que o quadril encaixou, não sentiu que mudou alguma coisa, você vai posicionar as suas mãos, uma no pubis, no osso do pubis, e outra aqui na garganta, fazendo uma concha, não é como se fosse enforcar. Você vai só tocar de leve e vai posicionar como se você estivesse alongando toda essa parte. Você vai sentir isso daqui fazendo um estiramento. Mas não um estiramento de alongamento, mas como se o seu corpo estivesse tomando um eixo para cima, né? Então, você deixa aqui e no pubis. Isso tem um porquê, a gente vai entender mais para frente nas próximas aulas. Agora eu quero só que você perceba esse toque, eu quero só que você perceba o que o seu corpo vai te dizendo diante desse toque terapêutico. O que você está fazendo, o que eu estou te apresentando, é um toque terapêutico para que você centralize seu corpo, liberando, desbloqueando as suas faces, né? Sem muito esforço, é só tocar, posicionar, entender e tocar. Quando você fizer esse toque aqui, você pode direcionar o dedo médio em direção da virilha, tá? Para ficar bem encaixado essa postura de acolhimento do seu quadril. Agora vamos acompanhar nos slides o quadril em retroversão, retrovertido, quadril encaixado, é o que a gente chama de quadril sentado. Aqui já me diz uma dificuldade de ir para a vida, uma dificuldade de buscar a sua coerência, uma necessidade de marcar o seu lugar, né? Já me diz aí uma pessoa indecisa, apática. É como se ela estivesse empurrando a vida com a barriga. E isso me traz uma protusão intestinal. E aí, com isso, também uma constipação. Então, quando você faz uma reprogramação desse quadril em retroversão, você ajuda também, até mesmo, numa questão de constipação intestinal. E se a gente for olhar também a coluna cervical, sobretudo a C7, nós também podemos buscar uma personalidade mais aceitativa, mais submissa. Isso a gente também vai ver na próxima aula, quando a gente for falar mais sobre a parte superior do nosso corpo, ombros, coluna cervical. É como se a pessoa estivesse aceitando as coisas sem muita luta, né? E aqui a gente pode pensar, lembrar da aula número 3, dos joelhos fletidos, essa submissão. E o que mantém é uma retificação da coluna lombar, a coluna lombar fica retificada, fica mais reta, e um excesso de força do ilho-psoas. A gente vai falar mais do ilho-psoas também na próxima aula, e você vai precisar aprender a fazer alongamentos do ilho-psoas também, se você tiver um quadril retrovertido. E o que determina, como a gente já falou, uma dificuldade de ir para a vida, um posicionamento sentado, ou seja, sentado ninguém vai para a vida, né? A pelve, ela parece estar sempre sentada, mesmo de pé. Você percebe um aumento de descarga nos calcanhares, que indica uma dificuldade de sair do lugar. Então, para um peregrino que tem um quadril retrovertido,
trazer esse quadril para a centralidade, isso é muito bom, né? Porque o peregrino, ele tem o objetivo de ir para frente, de atingir o seu objetivo. Então, se você é peregrino e tem o quadril retrovertido, presta atenção nessas orientações de como trazer o seu quadril para a centralidade. Para o quadril retrovertido, é o mesmo exercício que a gente fez, a mesma liberação de fáscia que a gente fez com o quadril anterovertido. Você vai também fazer uma concha com suas mãos, tocar a sua fáscia com as digitais, com essa parte de cada sua mão e fazer com que haja uma abertura de quadril, uma extensão de quadril. Assim, há uma mudança de posicionamento articular. Você vai posicionar a conchinha aqui na parte mais proeminente do seu quadril, posicionando o seu dedo indicador em direção às suas virilhas e vai acolher esse quadril. É um movimento bem terapêutico mesmo e bem suave. Com isso, seu quadril vai vindo para a centralidade. Não esquece de dar o posicionamento para os seus pés, dar chão para os seus pés e perceber essa liberação da sua fáscia. Esse exercício, essa postura, né, de você acolher os seus quadris, posicionar os seus pés, é ideal para você fazer quando você for treinar ou fazer suas caminhadas. Faça isso e perceba o ganho que você vai ter a partir dessa postura, dessa reabertura dos seus quadris, com essa liberação da sua fáscia. Faça isso antes de você fazer caminhada. Você vai perceber o quanto vai melhorar, o quanto de ganho você vai ter e o quanto mais presente você vai se sentir. Você vai se perceber mais presente. Então agora chegou a hora da gente aprender o acionamento consciente do nosso abdômen. Ele deve ser feito sempre depois de você perceber essa postura do seu quadril, fazer o reposicionamento, trazendo para a centralidade. A centralidade é quando você tem um crescimento corporal sem combate, né? Sem luta, uma segurança de si mesmo, uma noção do seu território. Isso a gente vai falar mais na última aula do ano, na quinta aula. A gente vai falar mais sobre essa centralidade do nosso corpo. Mas após você fazer o que a gente aprendeu sobre fazer esse acolhimento do quadril, trazendo essa abertura, posicionamento dos pés, posicionamento dos joelhos, a gente vai trabalhar corretamente os abdômenes, trazendo para uma consciência da sua musculatura abdominal. Isso é diferente de você se posicionar nos abdominais que a gente tem. Eu não estou dizendo que estão errados, estou dizendo que são ótimos, que deve se fazer, mas quando você tem uma consciência do seu músculo abdominal e aciona ele de uma maneira correta, o seu ganho em qualquer outro exercício que você for fazer, mesmo que não seja abdominais, vão ser maiores, né? Você vai ter aumento no ganho que você quer ter com os seus exercícios. Então, esse acionamento abdominal, ele é fundamental para qualquer exercício que a gente possa fazer e fundamental também para essa centralização do nosso corpo. Então, o que você vai fazer? Após você ter feito esse acolhimento do quadril, feito a abertura, você vai posicionar a tua mão aqui em cima, bem na base do seu externo, você vai achar suas costelas, achou o seu externo, posiciona em concha também, porque você vai fazer a liberação de toda a sua face abdominal. Encontra o seu osso pubis, também posiciona em concha, deixa por um tempo. Vamos fazer uma inspiração bem profunda. Puxa bem forte o ar pelo nariz e solta pela boca. Enquanto você solta esse ar pela boca, você vai fazer uma contração abdominal consciente. O que é essa contração abdominal consciente? Eu não quero que você faça nenhum movimento com o seu corpo de se abaixar, nenhum movimento com a sua coluna. Eu quero que você, se você quiser, você pode até fechar seus olhos, mas eu quero que você inspire e ao expirar, que você faça como se a sua mão que está no externo e a sua mão que está no pubis se aproxime. Mas essa aproximação é sem movimento. Você vai
imaginar como se o seu umbigo estivesse indo lá para trás na sua coluna, sem prender a sua respiração. Puxou o ar pelo nariz, solta, contraindo o abdômen. Percebe que a minha mão se movimenta, mas meu ombro não. Olha. E aí, você vai parar por 30 segundos nessa postura. Você puxou o ar, soltou o ar, contraindo o abdômen, ou seja, puxando o seu umbigo para trás, fazendo com que uma mão se aproxime da outra, sem perder esse toque suave. E você vai manter essa contração por 30 segundos. Aí você conta bem devagar. Depois solta, inspira de novo e contrai. Pode ser que você comece a perceber essa musculatura aqui se tensionando. Como você está se conhecendo, você vai parar esse exercício e vai acolher em concha aonde você sentiu que contraiu, que ficou mais tenso. Então você põe a mão em concha e deixa essa musculatura relaxar. Quando você for fazer, perceba seus ombros, deixe cair os ombros e concentre só nessa parte abdominal. Concentre-se só no seu abdômen. Esse exercício você pode também direcionar ele um pouco para o lado, fazendo a contração dessa parte lateral, tanto para um lado quanto para o outro. Então, presta atenção nesse músculo do seu abdômen. Você pode também posicionar suas mãos assim, uma paralela à outra, tocando só com a digital e fazendo um acolhimento cada parte dessa fáscia do seu abdômen. Pode ir subindo, vai subindo, descendo até o púbis, subindo até a garganta. Esse acionamento consciente do seu abdômen é algo para você levar para a vida. Se você estiver cozinhando, se você estiver lavando uma louça, lavando uma roupa, o que você estiver fazendo nas suas atividades diárias, nas suas atividades laborais diárias, lembrar desse acionamento, lembrar dos seus abdômenes sem movimento, sem movimentar o seu corpo, simplesmente acioná-los. Eu gosto muito dessa visualização de como se tivesse do seu umbigo até que a sua coluna uma corda. Você vai lá, puxa essa corda para trás, acionando o seu abdômen, puxando o umbigo para dentro. Porque se eu falar para você, contrai o seu abdômen, você vai automaticamente puxar a respiração. E não é o que a gente quer aqui. A gente quer um acionamento consciente do seu abdômen. Então, esse é um dos exercícios que a gente pode fazer para se conscientizar da musculatura abdominal. Quando você estiver fazendo, possivelmente, se você não tem, se você nunca fez, possivelmente você vai sentir uma dorzinha nesse abdômen, porque você vai estar acionando. Lembra que eu falei lá nas primeiras aulas que o acionamento, que o conhecimento aqui, que o movimento ele é milimétrico? Então, essa milimétrica contração do seu abdômen, essa contração suave do seu abdômen, porém consciente, te traz um ganho muito grande de posicionamento corporal, de reprogramação biomuscular. E ter um abdômen bem posicionado para quem é peregrino é uma coisa muito coerente, é uma coisa muito boa, porque a gente precisa muito do nosso abdômen, para que ele se posicione de uma maneira que a gente consiga ter força para nossas cargas, né? Para as nossas mochilas cargueiras. Então essa foi a aula de hoje. Há muito mais para ser visto. A próxima aula é a quinta aula, porém a última aula do ano. Depois a gente só volta a gravar as aulas em janeiro. Eu desejo a você uma ótima peregrinação, que você consiga dar esses pequenos passos em busca do seu autoconhecimento, que você consiga ir mudando a sua maneira de pensar e mudando a sua maneira de agir para mudar a sua maneira de fazer. Quando você faz isso, você é capaz de mudar a sua personalidade e com isso você é capaz de mudar a sua realidade. Você vai ter um corpo muito mais bem posicionado para que você vá para a vida, para que você se reposicione a qualquer área da sua vida. Esse é o objetivo do programa Peregrinasse.
te trazer para um autoconhecimento de si mesmo, mas também te levar para a vida, te reposicionar para a vida de uma maneira muito mais centralizada e equilibrada. Nos vemos na sexta-feira que vem, na quinta aula. Um abraço, Deus abençoe vocês.